a empezar la grabación de la sesión. Y pues creo que ya hay un poquito de asistencia, ¿sí? En los participantes. No sé si quieren, bueno, ¿empezamos o hacemos tantito tiempo? No sé. Esperar un poquito más. Sí, apenas tenemos 10 personas con nosotros en la sala, ¿no? Sí, muy poquito. Es la hora del almuerzo en algunos lugares, yo creo. Tem muitas coisas ao mesmo tempo, né? Muitas salas ao mesmo tempo. Sí, también. Es que son apenas las 2:03, ¿no? Entonces, Sim, podemos esperar. graças. Okay. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Quiero darles la bienvenida a la mesa de conversación Aguas do Imaginario, Diálogos Femeninos, Estéticos y Políticos, que esta tarde se llevará a lugar con la participación de Victoria Amarao, de Laura Utrera y de Fabiola Alves. Pedir a los participantes cerrar sus micrófonos y solamente a las momento por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera elaborar. Pues bienvenidas, les dejo la palabra para que empecemos la conversación. Adelante. Graças, Oscar. Nós outras estamos apresentando esta mesa com o motivo de pensar o água junto com o feminino e os elementos de natureza para a formação humana. Então, tenho Oh, meu Deus. Desculpa. Perdona, estou sem saber como volver. Estão me vendo? No, ¿Vas a compartir pantalla, Victoria? Sí, sí. No estoy más, Selecciona primero. pero no, ya está, pero no está. Oh, no, no creo. Hace un momento ya lo veíamos. Não estou sabendo como assim. Quem estão a ver? Não estou. Ahora selecciona tu archivo y luego le das compartir.
Só um minuto, porque não estou a ver ninguém mais, nadie. Não estou sabendo o que vai ser, meu Deus. Vou entrar de novo. Você compartiu uma imagem, mas agora não. Pois. Não estou sabendo ser. Vitória, você nos vê? Não, Mas você se vê num quadradinho? não. Será que você não minimizou a tela do Zoom? Ah, só um minuto. Não sei por que acontece isso. Peraí. Deu certo agora? Peraí, acho que... Não sei. Deixa eu compartilhar aqui. Estou vendo vocês. Espero... Minha apresentação não. Você tem... A sua apresentação não está compartilhada. Ah, tá. A hora... Veja embaixo, no verde. Ai, Deus. Não estou sabendo fazer. Deixa eu ver. Agora. Agora. Não, não é esta. Estamos vendo. Não é esta. Não é esta. Ah. Mas estamos vendo sua tela. Abra Tá. que você precisa. É essa aqui. Estão vendo? Não. Estão vendo? Vitória, tu tens que compartilhar. Mas ou uma coisa ou outra, não sei o que está acontecendo. Só. Está aqui. Eu não sei onde está. Queres tentar enviar por e-mail para... Entonces, Las Águas do Imaginário, Diálogos Femininos Estéticos e Políticos, é um trabalho que nós outras apresentaremos e eu apresentarei a base fenomenológica de Bachelard e penso com uma imagem e um texto dele que é sobre a formação humana. Ao nascer, o homem era consagrado ao vegetal. Tinha sua árvore pessoal. Era preciso que a morte gozasse da mesma proteção que a vida. Era preciso que a morte gozasse da mesma proteção da vida. Assim, recolocado no coração do vegetal, devolvido ao seio vegetante da árvore, o cadáver era entregue ao fogo, ou à terra. Ou então ficava esperando na folhagem, no cimo das florestas, a dissolução no ar. Dissolução ajudada pelos pássaros da noite, pelos 1000 fantasmas do vento. Ou, enfim, mais intimamente, sempre entendido em seu esquife natural, em seu duplo vegetal, em seu sarcófago. Vivo e devorador, na árvore, entre dois nós, ele era entregue à água, abandonada às ondas. Então, a formação humana é toda de água, de fogo, de terra e de ar. E necessitamos
pensar muito nesses tempos de pandemia que estamos a ser com nossa terra, nosso corpo, nossa vida. É um momento de parada para pensar na vida. O desejo do pueblo es que las aguas sombrías de la muerte, estou muito, só um minuto, está em cima dele, se convertam em las aguas de la vida, que la muerte, su abraço frio, seu regaço materno, assim como la está, ao que tragando-se el sol, lo dá a luz em suas profundidades. Isto é uma frase de Jung, que é também base de imaginário, juntamente com Gaston Bachelard. As pessoas são todas de 50 a 70% de água em seu corpo. Então, quando nascemos, temos 70% de água, o que é quase todo o corpo. E a Terra tem 71% da superfície coberta de água. Também é água por todos os lados. Isto nos pensar sobre como devemos tratar a terra, o corpo, a água. Bachelard dijo que as águas têm significados, vozes, olores, colores, sabores. Se podem classificar em profundas, estumecidas, pesadas, alegres, claras, oscuras, compuestas que se mesclam, as águas que dissolvem os sólidos, as águas maternas, femininas e violentas. Então, para o imaginário, é necessário que haja uma qualidade para os elementos. A água deve ter algum adjetivo para que podemos pensar seu significado, seu sentido. Se é uma água límpida, é um sentido. Se é uma água movente, que se move a todo tempo, é outro significado. Então, todos estes adjetivos para a água é necessário entender para entender que significado tem esta água. El agua, vemos o reflexo da água e de nós mesmos. Nós mesmos estamos inserido, imergido dentro da água. Como dijimos em princípio, teremos de 50 a 70% da água, o que significa que nós outros estamos imersos, né, no corpo e na terra. El agua, substância de vida, é também substância de morte, para ensoñações ambivalentes. É necessário pensar muito nisso. E aí temos o fogo que mata da Amazônia, que está acabando com a Amazônia, né? Penso que vocês têm visto que há fogo se alastrando em toda a Amazônia e isto está ferindo a terra, está
matando a terra e matando nós outros ao mesmo tempo. O consumo, a falta de cuidado com as pessoas, com a terra, estão acabando conosco. Esta imagem de Indonésia. 75 milhões de brasileiros estarão sem água em 2035. Aqui na China. 74 milhões de brasileiros se quedarão sem água para 2035. Estudamos as imagens substanciais da água, onde hacemos a psicologia da imaginação material da água. Elemento mais feminino e mais uniforme que o fogo. É mais constante que simboliza as forças humanas mais escondidas, mais simples, mais simplificadoras, pero substancial para nossa existência, nossa vida. Agora, tenho uma apresentação de um vídeo que é de uma artista muito importante, Celeida Tostes, que habla sobre isto, e quero dizer com isto também que a arte é uma forma de nós outros pensarmos esta terra, este corpo e estas ações em relação à morte da terra, a morte do corpo, a morte das pessoas. Vamos ver se dá certo. Sim. Despojei-me, cobri meu corpo de barro e fui. Entrei no bojo do escuro, ventre da terra. O tempo perdeu o sentido de tempo. Cheguei ao amorfo. Posso ter sido mineral, animal, vegetal. Não sei o que fui. Não sei onde estava. Espaço. A história não existia mais. Sons ressoavam, saíam de mim. Dor. Não sei por onde andei. O escuro, os sons, a dor se confundiam. Transmutação. O espaço encolheu. Saí. Voltei. Agora tenho para finalizar o texto, muito curto. A imaginação material, a imaginação dos 4 elementos, ainda que favoreça um elemento, gosta de jogar com as imagens de suas combinações. A minha infância foi uma infância que podia ser trágica, que foi uma infância feliz. Eu perdi minha mãe com 1 ano e 1 mês. E então fui para a fazenda de Campo Alegre, onde eu passei minha infância. Foi uma infância. Olha, a imaginação material, a imaginação dos 4 elementos, ainda que favoreça um elemento, gosta de jogar com as imagens de suas combinações. Quer que seu elemento favorito impregne tudo,
quer que ele seja a substância de todo o mundo, mas guardar a variedade. Mas, apesar dessa unidade fundamental, a imaginação material quer guardar a variedade do universo. A noção de combinação serve para esse fim. A imaginação formal tem necessidade da ideia de composição. A imaginação material tem necessidade da ideia de combinação. Então, os elementos traídos por Bachelard trae também esta combinação de imagens que nos levam a criar, a imaginar e a ser arte. Esta é minha apresentação. Muitas gracias. Gracias, Victoria. Gracias a ti, Victoria. Muy interesante. Ahora continuamos con la siguiente participante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero decirte, Oscar, que la verdad es que la programación es alucinada. Tienen mesas muy interesantes. Y lo que más me interesa de las mesas que han podido componer en esta búsqueda de un imaginario, tiene que ver con algo que creo que se puso en carne viva y se reveló en el marco de esta pandemia, y atiende a que entendamos desde las academias que es necesaria la articulación de un imaginario en lo social. Victoria lo dejó bien claro recién, con esta suerte de entrada por la filosofía, pero una filosofía que vuelve a esos orígenes, que vuelve a lo que nos enseñaron nuestros tatarabuelos, que nuestras abuelas repitieron, y que es necesario volver a esas naturalezas, y que es necesario entender que los progresos que hemos tenido tendrían que estar a la altura de estas circunstancias que estamos viviendo globalmente y que evidentemente no lo estamos evidenciando en ninguno de los países, ¿no? Pienso en función también, Victoria, antes de hacer mención a mi intervención, pienso en función de lo que acabas de mostrar. Vos decís algo que es claro, lo que va a pasar en 2035 respecto a la falta de agua. Entendamos hoy que la falta de agua hoy en el mundo atenta contra la plaga que estamos teniendo, que es precisamente el COVID-19, porque sabemos que una de las maneras de evitarlo es el lavado de manos. Hay mucha gente en todo el mundo y en Latinoamérica, muchísima, en nuestra Argentina, más de un 30% de la población que no tiene agua potable. Eso significa que es carente de derechos humanos, porque el agua es un derecho humano. Entonces, aplaudo el evento, Oscar, decirle a los organizadores de mi parte que están todos muy felicitados, como los maestros ciruelos y ciruelas y las maestras ciruelas argentinas, porque es necesario que reflexionemos y que la reflexión crítica no quede intramuros, que intervengamos con el arte, con nuestras clases, con nuestras charlas, para que, bueno, para que los sectores ciudadanos, los ciudadanos de a pie, pero también para que la política despierte de una vez por todas. Así que, Victoria, gracias por lo que acabas de mostrar. Yo les cuento que yo vine a compartir con ustedes el inicio de una investigación que viene siendo pensada de hace más de 2 años, pero que encontró su forma hace muy poco, le diría que hace un par de meses, y es también en función de cierto lugar que encontré también en el encierro, ¿no? El encierro me hizo ver eso, y me hizo ver eso precisamente por lo que estamos viviendo a nivel global, y también esta cuestión del agua y el fuego de la que habló Victoria, porque hoy socialmente, además de esta falta de agua que tienen algunas poblaciones, hoy estamos sufriendo grandes incendios en todo el mundo, y aquí en mi provincia en particular estamos asediados por el fuego, y eso significa muchas cosas, además de la pérdida de los hábitats, de la fauna, de la flora, es la contaminación, es gente que hoy no puede respirar por esa contaminación, y es una pérdida que se prolonga en el tiempo, porque no es algo que se quema hoy, sino algo que se quema de aquí a 50 años. En función de todas estas problemáticas que parecerían no tener nada que ver, pero que funcionan en nuestro presente, voy a compartir unas palabras que escribí en función de estos primeros pasos que estoy dando en una investigación, así que podrán comprender que no es nada cerrado, si bien ninguna investigación lo es, no es nada terminado, sino que es algo muy incipiente.
y que también me ayudó, digamos, y que en algún punto pude pensarlo porque estoy estudiando desde hace más de 4 años el desarrollo y la proliferación del alcance de lo que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ¿sí? Naciones Unidas, en función precisamente de los conceptos que se manejan dentro de estas 15 años de trabajo que se proponen a lo largo y a lo ancho del mundo, les voy a compartir unas palabras. En la introducción al libro Futuro y Presente de Graciela Esperanza es quien compila el libro Futuro Presente, Graciela argumenta que las amenazas que nublan justamente, Victoria, el futuro de la humanidad, estamos muy en consonancia, y del planeta, responden a fenómenos perturbadores y opacos. El arte, casi por definición, vuelve visible lo que no se ve. ¿Qué da a ver el arte de nuestro tiempo? ¿Qué reconstruye de lo que deliberadamente se oculta? ¿Cómo el arte implica un cambio de forma de modo tal que revela su verdadera naturaleza y su cultura? ¿Cómo dialoga el arte de nuestro tiempo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? En este diálogo, ¿qué cruces resultarían posibles en el activismo político, la protección del ambiente, la implosión y la explosión del feminismo, la sociología activa, la filosofía de pensamiento que se articula con el saber de la abuela, las humanidades y la reflexión de un presente recostado en 2 fenómenos de apariencia irreversibles, como la devastación de los recursos naturales y la progresiva digitalización de nuestras experiencias? Frente a esta última pregunta, el arte responde de muchas maneras. Tal vez lo más oportuno sería por comenzar diciendo que el arte es el modo más efectivo de mantener viva una experiencia, de ponerla al abrigo de cierto pensamiento alienante, de rescatar toda su dimensión y hacerla siempre presente y crítica. Quiero decir con esto que la idea de arte como mero divertimento, como recreo en medio de la seriedad de la existencia, no se haría cargo de lo que es su fin y su principio único, que es el fin y el principio de toda arte. Decir lo que escapa al concepto, al pensamiento reductivo y facilista, de manera que lo que digamos desde el arte no se pueda decir desde otra materialidad, como bien lo mostró recién Victoria. Lo que digamos desde el arte desafía el pensamiento crítico en constante performance. El arte es el promotor de este pensamiento en permanente autoexamen. El arte define la radicalidad de una experiencia y eleva el estereotipo social que gregariza, que cristaliza, que condena y que nos dice qué hacer y cómo somos. A nivel de novedad lo lleva el arte, o simplemente al nivel de la excepcionalidad, donde la cristalización se rompe para abrir paso a los primeros pasos o al continuar de un cambio cultural. El arte no siempre se ocupó de denunciar, o simplemente de decir, se ocupó de revelar nuevos mandatos sociales, nuevas imágenes que dan cuenta de un inconsciente visual. El arte profesó su prioridad, la de la experiencia. ¿Cómo el arte de nuestro tiempo habla de la crisis ecológica, de la falta de agua, que cobró rigor en el marco del COVID? Muestra la progresiva instrumentación de las tecnologías de redes y de la información de las subjetividades a favor del sistema de una mercantilización, de una vigilancia y de un control, que también explotó en el marco del COVID-19. Dicha tensión es pensada por artistas, críticos, pensadores, investigadores, que discuten y piensan desde 2 conceptos o más, pero voy a hacer mención a 2, el antropoceno y el capitaloceno. Ambas nociones tienen en común la urgencia de revisar autocríticamente las acciones de nuestra especie. Hoy, frente a la convivencia con el COVID-19, el pensamiento artístico global continúa con una discusión que venía sosteniendo, pero que llegada a la pandemia, instaló de una vez y para siempre. Por un lado, aquellos que denuncian la gravísima repercusión económica que recae sobre muchas de las artes debido a una situación de parálisis por la cuarentena de la mayor parte de la actividad profesional y del impacto económico,
Recordemos que muchos artistas incluso viven de la mente y promoción en sus galerías de artes, y por ello, aquellos que frente a cierta idea de democratización de las artes se exponen en plataformas virtuales y gratuitas. Estas situaciones muestran la oposición entre la democratización de arte, que arroga y que le arrogan a la virtualidad, y la denuncia de cierta flexibilización y precarización laboral. Tomando de relevo entonces la agenda del milenio, la ODM, promovida hasta el año 2015 y que consiguió muchos avances en cuestiones de género y las instaló en las agendas públicas de casi todos los países, y en Latinoamérica lo hemos visto, la nueva Agenda 2030 incluye 17 objetivos de desarrollo sostenibles con 169 metas. El 25 de septiembre de 2015, los países miembros de las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad esta agenda, ¿sí?, con un lema interesantísimo, que reza: sin dejar a nadie atrás. Tanto el aprovechamiento del conocimiento técnico, la experiencia, la tecnología y los recursos financieros de las empresas aportados por los sectores privados, el mundo académico, tanto el público como el privado, los gobiernos, la sociedad civil y las personas, todos cooperan al alcance ambicioso de los objetivos en diversos contextos. Si bien los ODS reconocen que en la actualidad el mayor desafío mundial reside en el primero de ellos, que es el fin de la pobreza, porque resulta ser el pilar de avance y motor que garantiza el desarrollo de los 16 objetivos restantes, la agenda es un pequeño paso en la consideración de aspectos culturales para el desarrollo sostenible. Ninguno de los 17 objetivos se concentra exclusivamente en la cultura, pero todos refieren a ellas de manera explícita o implícita. La cultura resulta transversal para los 17 objetivos como generadora de cambios, de crisis, de movimientos y de transformaciones. Por solo citarle uno de los ejemplos, la meta 4.7, por la que se estiman los conocimientos teóricos y prácticos que promueven la educación para la ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Y así hay un montón de ejemplos para citarles. El rol de las humanidades y de las artes, sus aportes e injerencias, también resulta transversal para los objetivos, dentro de los intereses que tiene justamente esta charla. Algunas de las producciones académicas y algunas expresiones artísticas reformulan la idea de territorio, de paisaje, de democracia, de agua, de tierra, de barro, de ecología, ¿sí?, de archivo, y aportan sin saberlo al desarrollo de estos objetivos y sus metas, y lo hace incluso antes que a la mera acumulación de capital cultural. Este es el gran marco que me llevó a comenzar a pensar en esta investigación titulada Una larga línea de agua, el río Paraná, ecocrítica y literatura. Les cuento un poco de qué se trata. Todo lo relacionado con el río ha despertado en la historia de la literatura y del arte manifestaciones diversas, que mediante el uso de metáforas críticas expresaron imágenes de viajeros y exploradores, de artistas que pintaron realidades desde las denuncias, las luchas sociales o el delirio. Civilización y barbarie, mitos y contramitos sociales, históricos, ecológicos y culturales se ocuparon de velar esa línea, una línea de agua, una línea movediza, una línea femenina, una línea escurridiza, una línea intranquila, una línea fluvial. Mezcla de agua y tierra que transporta, desborda y oculta ciertas zonas bárbaras del capital. Esto es de Bouchardon. Asimismo, el río funciona en clave cultural como referencia a nuestra historia reciente que arrastra los desechos, la contaminación y el cambio climático consecuentes todos del maltrato que el hombre, en su generalidad, que la especie, hace de la naturaleza. La ecología, y esto es de Corner, el profundo conocimiento de la naturaleza y de la tierra, los desplazados y náufragos del mundo, configuran la experiencia fluvial del río como idea de un territorio lineal y movedizo que se desplaza en forma ondulante. Estas ficciones advierten el acelerado proceso de destrucción que se está provocando sobre la vida en todo su conjunto. Así surgen ecoefluvios,
que representan la argamasa de lo que todos estamos hechos, una materia blanda que borra todo, socavando y alisando como si pretendiera evitar que en la superficie sobresaliera algo. El río tapa todo con más barro y lo sepulta, porque también muestra lo que aflora en su lisura. De ahí los escritos de Domingo Faustino Sarmiento, voy a ser muy localista, disculpen, muy argentina, porque tiene que ver con mi investigación. Domingo Faustino Sarmiento, Horacio Quiroga, Alfredo Varela, Liborio Justo, Roberto Alt, Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Inés Keplart, Débora Mundani, Carlos Bernatec, entre otros, se ocuparon de mostrar y cuestionar esta línea. Entonces, este proyecto pretende leer con y desde el río un corpus de ficciones que muestran el advenimiento y el desarrollo de la ecocrítica, Gottfried, como campo interdisciplinar, transdisciplinar, que rompe con la tradición y con la tradicional separación entre las ciencias y las letras, y que confía en la certeza de que resulta imposible desvincular lo estético de su contexto cultural, político, socioeconómico y ecológico. A las categorías de análisis tradicionales entonces se suman el entorno ambiental y la visión de la naturaleza. De este modo, podremos formular interrogantes transdisciplinarios y ensayar posibles alternativas en la actual coyuntura atravesada por preocupaciones ambientalísticas, políticas y ecológicas, en un contexto que es político y social cargado de incertidumbres y peligros, que genera un uso irracional de los recursos naturales y la desposesión de las mayorías. De ahí que haya un conjunto de nociones claves que aspiramos a revisar y delimitar críticamente a partir de un campo semántico que convoca el territorio, el paisaje, la localidad y el espacio. Y aquí muchos están pensando en esta línea, uno de ellos es Jen Anderman, que acaba de publicar un libro maravilloso. Se presenta así una territorialidad difusa que muestra inquietudes medioambientales de las que se ocupa un pensamiento contemporáneo, una teoría que indaga sobre construcciones literarias del ser humano en relación con su entorno natural, problematizándolo, las acciones del hombre y sus fisuras como ética y como estética. ¿De qué otra manera se conjugan estas preocupaciones medioambientales con las expresiones artísticas en la que lo ecológico es abordado de manera central o marginal? ¿Y qué factores específicos podemos encontrar en esas producciones que narran con y desde el Paraná? ¿Cómo construyen estos elementos de análisis a la escritura y cómo contribuyen a la escritura de una teoría crítica sobre la naturaleza? Esa es la entrada, digamos, de la investigación que quería compartir con ustedes. Entre las novelas de mi corpus, que son varias, una de ellas, una de las más preciadas que tengo en este momento, es la de Débora Mundani, es una novela contemporánea. El río, se las comparto, ¿sí? Es una novela preciosa, que es impresionante porque, y voy a cerrar con esto, porque propone una visión del agua muy imaginada, a lo cual podemos, claro que sí, pensar como Gastón Bachelard, ¿no? Ese agua femenina que trae, que lleva, que deja, un agua por el que el cuerpo de Elena, que es la protagonista de la novela, empieza dando vueltas por ese río, su cuerpo estaba muerto, y vamos enterándonos qué pasó con Elena, con su vida, con su hijo Horacio. Y bueno, el atravesamiento ahí de toda la historia de la literatura. Creo que Débora apela a un Horacio Quiroga, llamando al protagonista Horacio. ¿Por qué? Porque habla de los mensú, de la explotación del norte de nuestro país que sufren los obreros, y es muy interesante cómo el agua articula, desarticula, hunde, pero al mismo tiempo hace flotar los cuerpos. Muchas gracias. Perdón, yo creo que yo perdí conexión tantito. Sí, y es que estoy descrito. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien, muchas gracias, Laura, por tu intervención. Ahora vamos a escuchar a Fabiola Alves. Sí, adelante, Fabiola.
Buenas tardes a todos e todas. Eu vou falar em português. Eu gostaria de compartilhar com todos algumas reflexões que parcialmente são iniciais, que foram elaboradas para essa conversa com Laura, Vitória e com vocês, mas que, de certa maneira, ela vem de um histórico meu de estudos dentro do campo da estética fenológica aplicada às representações da paisagem nas artes, né, principalmente na filosofia da pintura, mas também de outros contatos, outros diálogos que eu tive com outros pesquisadores, e daí eu menciono Andressa Schroeder, com quem eu desenvolvi um trabalho mais específico para pensar a questão da paisagem no campo de uma perspectiva mais ambiental e ecológica, pensando as maneiras de ver a paisagem e como que isso se relaciona a certas perspectivas que nós, né, a humanidade, estabelece com a natureza. E daí é dentro desse imaginário da natureza que eu gostaria de conversar um pouco a respeito da água como um bem, né, dado pela natureza a nós, e daí pensar um pouquinho isso em relação a uma reflexão a partir da obra de um coletivo brasileiro, que é o coletivo Líquida Ação. Bom, a perspectiva assim, que eu gostaria de conversar com vocês é do John Wiley, que é um autor do contexto inglês, né? E ele vem da geografia humana e há uma passagem no livro dele que se chama Paisagem, em que ele vai pensar a perspectiva num olhar feminista para a paisagem, né? Então, a partir dessa perspectiva de gênero. E nessa perspectiva, ele observa que existiria uma maneira de se ver mais feminina para a paisagem, que se estabelece nessa relação com a natureza, onde há um elemento muito mais harmônico de origem, do gestar, do preservar e do cuidar, que são perspectivas até então dadas pela cultura ocidental como atributos da mulher, né? E nesse sentido, esse olhar feminino estaria muito mais próximo do que seria um olhar para a preservação do natural. Em contraponto, o olhar masculino, que é um olhar de dominação, nessa perspectiva também ocidental, que seria um olhar também muito mais próximo do que se entenderia, então, como a partir dessa relação de dominação, de propriedade, e daí a gente tem um problema político, que são os usos da água, muitos inclusive se discute sobre a privatização da água, que é um bem da humanidade, né? Uma questão que em alguns países já estão discutidas, no âmbito da ecologia também, e dessa relação de uso a partir de uma visão sempre antropocêntrica para o bem do homem, diferente aos respeitos, né, do cuidar com a natureza. E daí, pensando um pouquinho essas questões, quando eu acompanho esse coletivo, né, eu vou tentar compartilhar para vocês o trabalho desse grupo, que é o coletivo Líquida Ação, e eu observo que eles têm trabalhado a partir de suas performances, suas intervenções urbanas, muito em direção a, de certa forma, desconstruir esse olhar de uma paisagem a partir desse ponto de vista masculino, de dominação, de propriedade, e vai, de certa forma, estabelecendo um pouquinho mais essa relação de uma sensibilidade para a proteção e para o bem comum e harmônico com a natureza, e pensando também, a partir da água, né, esse elemento dado pela natureza.
Então, eu vou tentar compartilhar aqui a tela, espero que dê certo. Estão todos vendo? Vocês estão me entendendo, os colegas de língua espanhola? Sim? Ótimo. Bom, o coletivo, ele trabalha desde 2006, né? Então, aqui a gente tem o nome das pessoas, né? Não vou ler todos, mas acho que depois vocês podem fazer uma busca, né? E reconhecer a autoria desses colegas, né? Desse grupo de coletivos, e eles estão pensando sempre nas ações performáticas, intervenções urbanas, a relação do uso da água, né? E criando paisagens performáticas, que é um termo do contexto da arte contemporânea, né? Então, seriam performances na paisagem, tanto urbana quanto uma paisagem mais ao ar livre, né? Sempre com esse deslocamento de estar discutindo essas fronteiras sociais, políticas culturais, a partir dessa perspectiva estética e poética, né? Pensando público e privado, inclusive o uso da água nessa relação do público-privado, a sua memória, né, no contexto brasileiro, esses locais onde eles, de certa forma, perpassam, trazendo a sua produção, né, as suas performances, aqui vou passar um pouquinho para vocês entenderem, de certa forma, são lugares que também contam um pouco da memória da água, às vezes eles refazem os caminhos que os escravos faziam para levar a água até os contextos, né, da casa do senhor. Então tem um pouco disso também, eles pensam também essa relação colonial da escravidão a partir dessa memória dos locais que se passaram essa água, os usos da água, assim como outras questões que me agradam bastante, que é em relação aos usos dos monumentos públicos em algumas cidades no Brasil que se tornaram grandes centros, onde esses monumentos que são do final do século XIX, eles se perderam os seus usos enquanto monumentos, se tornaram lugares de vandalismo, então eles repensam por que a gente apaga essa memória, ou por que a gente não problematiza essas memórias, e esses chafariz que eram lugares que jorravam água, e eles deixam de jorrar essa água, né? Era um local de ponto de buscar a água da população, era uma água pública para as pessoas levarem para casa, que o Estado fornecia, e que, de certa forma, o chafariz sem essa água, ele deixa de existir, né? A sua função, fenomenologicamente dizendo, na sua origem coisal, não deixa de ter sentido na vida, né? Então, eles fazem uma série de ações que eu gostaria, né? Não sei se os colegas latino-americanos conhecem, né? Esse coletivo, ele já tem uma boa repercussão, já participaram de bienais, fizeram um projeto muito bonito, que é o Foz Afora, que é um projeto relacionado ao contexto do Rio Doce, que foi uma grande catástrofe recente no contexto brasileiro, com a tragédia de Mariana, no contexto de Minas Gerais, né, em que nós tivemos o rompimento da barragem, que contaminou um rio que se chama Doce, né, e que causou uma série de problemas para toda uma população, isso em troca do quê? Em troca do interesse do capitalismo, né, e há uma série de questões que envolvem essas intervenções urbanas, esse trabalho em especial, desculpem, eu mudei aqui. Esse trabalho em especial realizado foi feito com a comunidade atingida, né, desse contexto do Rio Doce. Muitas pessoas perderam suas casas, perderam o rio, perderam a água potável, perderam o trabalho também, porque as pessoas que moravam próximo do rio eram trabalhadores da empresa, né? Então é todo um contexto catastrófico, digamos assim, em relação a isso, né? Então eles pensam também para problematizar isso, né? Trazer essa reflexão e tornar a produção artística dialética. Eu acho isso bastante interessante, né? E também se colocar num posicionamento político. Há um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês,
Eu não sei se vai dar certo, mas ele é um pouquinho longo, então eu vou passar só o comecinho, não ele inteiro, porque ele tem uns 10 minutos, a não ser que vocês queiram ver os 10 minutos. Vocês estão vendo o vídeo do YouTube? Sim? Podia ampliar a imagem, Fabiola. Sim. Pequenininha. Tá, vou colocar então. Está bom? Tá ótimo. Pronto, aqui é um vídeo que eu gosto bastante, até às vezes eu uso nas aulas, quando eu estou pensando nessas questões com os alunos, porque eu acho que sintetiza bastante essa proposta estética e política do grupo Liquidação. Bom, eu vou parar aqui, tá? Ela vai continuar explicando o projeto, mas eu acredito que já deu para ter uma ideia um pouquinho do bonito trabalho que eles realizam, né?
a proposta deles é essa. Não sei se vocês observaram, né? Algumas pessoas estão com uma certa indumentária, então são os performers, mas as pessoas vão se envolvendo, então os passantes, né? As pessoas, elas acabam agindo. Eu acho que isso é um grande poder das artes, né? Das artes performáticas, de agregar isso na ação, as pessoas construírem essa reflexão política e estética. Então, eu agradeço, muitas graças pelo espaço concedido pelos organizadores do evento para poder expor essa minha breve reflexão. Obrigada. Muito obrigado, Fabiola. Muy interesante. Tenemos tiempo para los participantes que están en la sala. Si gustan hacer algún comentario, alguna pregunta a las expositoras, por favor, pueden indicar levantando la mano a través de la aplicación. ¿Alguien que quiera comentar algo al respecto, preguntar alguna cosa? Eu queria perguntar a Laura e a Fabiola, né? Sí. Laura, eu queria saber um pouco sobre esses mitos que você trouxe, os mitos desse feminino, da água, né? Que você traz várias transformações do mito contemporâneo. Eu entendi assim. Queria ouvir um pouco. Sí, es que eso está estoy como comenzando a pensarlo, pero tiene que ver precisamente con ciertas clausuras que tenía lo femenino y con la implosión del feminismo y de los derechos y las luchas que se van consiguiendo en distintos lugares en los que estamos viviendo las mujeres, esta suerte de empezar a dar los primeros pasos de la mano en el cambio cultural que estamos transitando con los varones, ¿sí? Hace que se descraquee, que se descristalice la estereotipación que el lenguaje hace con el humano. Y dentro de esa estereotipación y gregariedad propia del lenguaje, porque es el poder que tiene el lenguaje, ¿no? De volvernos de alguna manera amos parecería del lenguaje, pero esclavos también, hace que en el uso de los estereotipos haya condenas sociales, haya valoraciones, y haya un concepto que sea el aceptado por la sociedad y que sea el que todos tenemos que respetar para poder ser queridos, aceptados. Creo que todos venimos a la vida a ser felices y de alguna manera, por más que lo hablemos con nuestros analistas, siempre estamos esperando que el otro nos quiera, nos acepte. Entonces, en esa suerte de reconocimiento de espejo, la descristalización del estereotipo, esa suerte de suspensión de ese estereotipo, esta visión es bien bartesiana, digamos, aparece lo femenino y aparece un plus conceptual que enriquece, por ejemplo, el trazo del río, del agua, ¿no? El trazo, la vertiente, ¿sí? Porque digo, se dijo durante mucho tiempo el agua, nacimiento, lo femenino, pero es como que lo femenino siempre fuera relacionado con la madre. Es decir, como que la madre, que sí, que es hermoso, ser madre, es parte de lo femenino, pero no es la única definición de lo femenino. ¿O no, chicas? ¿Sí? Entonces, en este cambio de que no es la única, sino que es una de las visiones de lo femenino, entiendo al río, lo convoco al río, porque el río, que siempre se lo vio como el nacimiento, ¿no? Esa cuestión podemos decir, de útero, ¿no? Esa cuestión del agua, ¿no? El agua del útero. Vos lo dijiste muy bien, Victoria, nuestro cuerpo está conformado en un 70% de agua, por lo cual, cuando nacemos, digamos, cuando la mujer va a parir un hijo y sufre mucho, es porque es un parto seco, porque no tenemos agua. Quiero decir, hay cuestiones de nuestra naturaleza, ¿sí?, que están de alguna manera arraigadas en el agua, pero también hay cristalizaciones que están del lado del agua y de lo femenino. Entonces, es maravilloso que a la mujer se le oriente hacia la madre, pero también es maravilloso otras orientaciones que lo femenino tiene.
¿sí? Entonces, desde ese lugar es que estoy pensando el río. El río también, como les decía, el río tapa, el río hunde, pero el río también hace flotar los cuerpos. Y en esa suerte de reconstrucción y al mismo tiempo, podemos decir, de fango, de la mezcla entre la orilla, que viene a ser o la arena y el agua, o la tierra y el agua que forma el barro. Creo que es muy explícito lo que pasa en la obra de arte que vos mostrás, en la performance, Victoria, que vos mostrás del barro, ¿sí? Hay una descristalización, ¿sí?, de ciertos estereotipos que van de la mano de lo femenino a nivel global, ¿sí? Y que bueno, y que ponen sobre la mesa toda esta otra situación que es política, porque digamos, este cambio cultural que viene para y con las mujeres y los hombres es político. En la medida de que no lo sea, no es transformador. Isso. Eu acho interessante porque eu tive uma orientanda, doutorado ela fazia em Barcelona. E ela já veio com um trabalho sobre as heroínas, as mulheres heroínas. Não lembro mais o título, faz um tempo. Só que é como se quisesse colocar a mulher no lugar do herói, sabe? Uma coisa de que eu acho que não é por aí. Não existe essa necessidade de inverter os papéis, né, da mulher ir para o papel que está o homem, mas valorizar o que a mulher tem dela, né? O corpo dela, o que ela tem para dar, né? Eu acho que é muito, acho que o primeiro início do feminismo existiu essa necessidade muito forte, porque as mulheres não tinham espaço mesmo, então existia essa necessidade de ocupar os espaços que estavam ali, que eram todos dos homens. Mas hoje em dia eu acho que é uma outra etapa do feminismo que a gente tem que valorizar as questões da mulher e as questões do feminino, né? Que não é só da mulher. O feminino está no homem, está na mulher. Tá bom. Né? O corpo é de água dos homens e das mulheres. Exacto. Não é só das mulheres. Es que una cuestión más que estoy pensando ahora. Creo que nos tenemos que descubrir. Creo que el descubrimiento, más que son las zonas conocidas, hay zonas que no conocemos todavía. Y lo digo como cultura. No lo digo solo como mujer. Esto no es un problema de las mujeres. Esto no es un problema de los hombres. Está Oscar, está Helder aquí. No es un problema de contras. Es porque es cultural. Sí. Y va a llevar mucho tiempo. Y creo que hasta nosotras que estamos estudiando esto y que estamos comprometidas, y que cuesta porque tenemos prácticas que son patriarcales, porque fuimos criadas en ese marco, todavía tenemos mucho por descobrirnos. Sí. ¿Sí? É como Chimamanda fala, né? Somos todos feministas, homens e mulheres. E Fabiola, eu queria entender um pouco mais essa relação da pesquisa com esse coletivo. Falar um pouco assim do seu interesse, um pouco mais. Na realidade, eu acompanho as ações deles, porque recentemente eu na realidade venho desse estudo da estética filológica, mas eu trabalhei mais com o período da modernidade, né, no que a gente chama nas artes, e estava muito centrada na ideia da pintura, então eu sempre trabalhei a partir de representações. E depois que eu me doutorei, só um instante. Mis hijos aqui. Lo del micrófono. Perdão. Bom, voltando aqui ao raciocínio. Aí depois que eu me doutorei, questões da docência, né?
a demanda às vezes vem muito para a perspectiva da arte contemporânea, que eu sempre acompanhei também, né, mas não fazia uma pesquisa específica. Eu comecei a me alimentar mais dos estudos de paisagem, das relações da arte com a paisagem depois, no período do que é pós a modernidade, né, a pós-modernidade ou contemporâneo, depende do autor, se intitula de um jeito, mas seria esse período, então, pós-anos 60, muito por uma demanda também do ensino, às vezes até de práticas artísticas, porque a gente acaba trabalhando com esse repertório, né, de manipulação simbólica, de procedimentos artísticos com os alunos, e daí eu comecei a estudar um pouco essa questão da pesquisa do que se chama do pós-paisagem, né, de pintura, quando você tem esse rompimento para as paisagens performáticas, que inclusive eu adentrei a esse estudo a partir de um contato de um trabalho que eu realizei com uma colega, que é a Andressa, que eu citei anteriormente, e ela que me apresentou. Então, eu comecei a estudar, e uma das questões, um dos grupos que estão pensando isso seria o Coletivo Líquida. Então, eu estou pensando um pouquinho essas questões. Até esse termo de paisagens performáticas, ele é bastante recente, porque se usa mais esse termo em língua inglesa, né, e no Brasil mesmo se usa muito, né, essa noção de que os estudos de paisagem, o que se discutia em pintura de paisagem se transformou nas paisagens performáticas. Então, eu estou adentrando esse espaço até para pensar essa relação de transformação do gênero da paisagem nas artes, né, que nasceu com a pintura e agora se está nas performances, mas também está nos sites específicos, como o Coletivo Líquida também faz, né, então nessas intervenções urbanas, como que eu tenho pensado bastante nessa questão dessa transformação do gênero de paisagem, que era da pintura, e agora que está nessas outras questões que são do contemporâneo. Mas eu ainda estou fuçando, e daí tem uma série de demandas da vida acadêmica que às vezes não me permite estudar um pouquinho mais isso, né? Embora no projeto de pesquisa que eu encaminhei junto com o plano de trabalho de visitante, já tinha uma sementinha disso lá, que daí na revisão de alguns autores a pesquisa era revisar algumas questões da estética filológica em 3 autores, eu comecei a perceber essa sementinha para ter esse desdobramento, mas é algo ainda que eu ainda estou tateando, eu não sei ainda o que eu vou fazer, embora eu tenha uma vontade enorme, né, mas me falta uma certa estrutura para isso, institucional, uma série de coisas que eu ainda tenho que resolver na minha vida. Mas é isso. Obrigada, Fabiola. Obrigada, Laura. Obrigada a você. Mais alguma pergunta? Acá hay un comentario de Paula Mascheroni. Bueno, agradece la charla, dice excelente, me encantó el abordaje desde lo fenomenológico, sería felicitaciones a las 3, abrazo grande desde la Argentina. No sé si Paula quiere tomar la voz, a lo mejor le da un poco de, bueno, creo que no, porque no destapa el micrófono. La verdad es que disfruté mucho de la mesa, gracias Victoria por invitarme. Y Fabi, después tengo bibliografía si querés para pasarte sobre paisaje, porque me encanta el abordaje que estás haciendo y creo que la bibliografía son conceptos, vos le vas a encontrar otro ritmo, pero después te la paso. ¿Sí? Sí, claro, sí. Pues si no hay más preguntas, no hay más comentarios, pues agradecerles por la participación en esta mesa. Fue muy interesante desde esta perspectiva ver este elemento del agua, ¿sí? Desde otra mirada. Y pues muchas gracias por la participación. Voy a pedir nada más
si podemos abrir las cámaras, los que tengan para tomar la foto del recuerdo. Sí, voy para allá. ¿Listos? Tem Muy um bien. formulário, não é, Oscar? ¿Eh? Não tem um formulário para preencher? Ah, el formulario, sí, perdón. Es cierto, un momentito, gracias por recordarme esto. De todas formas, voy a tomar ahorita la foto y voy a pasar el formulario. Muito obrigado, Victoria. Tomo foto. Ahora pongo el formulario. Quase que eu trazia, Fabiola, era o coletivo Desvio com os cegos, sabe qual é? Fiquei na dúvida entre Celeida Tostes e os cegos. Achei que Celeida... Ah, aquí es. Okay. Mas Allí en el chat, por favor, está el formulario de la asistencia. Por favor, registrarse. ¿Sí? ¿Qué sala sería esta? ¿Eh? ¿Qué sala sería? Eventos centrales. Ah, evento central. Eventos centrales, sí. Isso. a gente precisa fazer isso? É, Nós, comunicadores, também? sim, ponente. Claro, Sí, ponente. sí, todos. Yo quiero felicitar a las tres. Hola, buenas tardes. Quiero felicitar a las tres porque es una reunión muy linda. Me gustó escucharla. Así que, bueno, nada, ojalá de que sean muchas más los encuentros, porque uno aprende un montón. Y nada, darles fuerzas para que sigan adelante. Así que yo desde acá, desde el Trébol, provincia de Santa Fe, les mando un beso a todas las que están presentes. Así que bueno, nada, espero que algún día nos vengan a visitar y bueno, serán bienvenidas. Muchas Gracias, gracias. Andrea. Lo último, yo no voy a poder entrar al formulario porque estoy con mi celular y así que bueno, Laura, si vos lo podés bajar, después si lo querés pasar, Dale, gracias. porque es para la asistencia. Te van a dar un certificado y está bueno, Andrea. Para que Sí, está bueno. Solamente de que tuve un problemita con la computadora y intenté un montón de veces de entrar y no pude, así que bueno, desde el celular sí. Así que bueno, eso es. Perfecto. Nada más. ¿Todo el mundo se ha inscrito en el formulario? ¿Sí? Pues bien, muchísimas gracias a las expositoras y a los asistentes. Fue muy interesante escuchar esta plática y pues seguimos en el Congreso, ¿sí? Con muchos temas muy interesantes todavía. Boa tarde. Buenas tardes a todos. Gracias, Oscar. Muchas Chao, gracias. chao. Buenas Chao. tardes. Gracias, Oscar. Eu não acabei, não. É muito